Bom dia a todos. É um prazer fazer a abertura do segundo colóquio Crítica, Crise e Utopia na universidade onde eu fui professor durante 35 anos. Parabéns à comissão organizadora. Eles revelaram ser muito antenados com o nosso tempo, o tempo histórico presente, que é um momento raro, um ponto de inflexão que pode mudar completamente o nosso futuro ou mesmo anular a possibilidade de um futuro para nós. Escrevi um texto para ser mais objetivo dentro do tempo que disponho, né? Ele reflete minhas grandes inquietações dos últimos anos. Como psicólogo social, sempre acreditei que a função do psicólogo não é somente a de consolar os aflitos, mas principalmente em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo atualmente, o de afligir aqueles que estão tão tranquilos com a realidade social que estão vivendo. Meu texto é multidisciplinar e sem fronteiras acadêmicas estabelecidas, seguindo uma tradição que os frankfurtianos vêm tentando desenvolver desde 1930, quando, na verdade, a Escola de Frankfurt se constituiu como uma escola de pensamento, como um sistema de pensar a realidade social. Os gregos chamavam de bárbaros os que ficavam fora de suas fronteiras e não sabiam falar grego. Portanto, eram humanos incultos que não sabiam como pensar como eles. E os gregos tinham um enorme orgulho de si mesmos. Tinham colocado em cena, para pensar o mundo, as noções de democracia, de diálogo, de dialética, o que lhes permitiu construir uma vida em comum, uma vida na polis, na cidade, uma vida consensual, vibrante, mas ao mesmo tempo pacificada. Hoje, os bárbaros estão entre nós, conhecem bem o nosso idioma, mas o que eles propõem como projeto de futuro é a negação do processo civilizatório, que estabeleceu limites e regras para a nossa lógica de convivência e que pode nos garantir nossa sobrevivência como espécie humana. O projeto de futuro dos novos bárbaros, dos neofascistas do nosso tempo, é o de uma sociedade que eu chamo de sociedade tanática, uma sociedade caótica, destrutiva, voltada para a morte. E Gaza é o seu melhor paradigma. Günther Anders, que levou anos para se recuperar do impacto do bombardeio de Hiroshima, percebeu que havíamos ali inaugurado uma nova época, o tempo do fim, onde a humanidade havia adquirido definitivamente o poder de aniquilar a si mesma. Anders cunhou então a expressão que se transformou no título de um livro que ele publicou mais tarde: Hiroshima está em toda parte. Podemos então, parafraseando Günther Anders, afirmar que Gaza está em toda parte. Está na Ucrânia, no Iraque, no Líbano, na Venezuela, tenta-se no México, em Israel. O Brasil está na fila também de um processo que é o que Gaza aponta como futuro. O mal ronda a Terra, já nos alertava Tony Judt, um grande historiador, num dos seus livros, apropriando-se do poema, que foi, na verdade, um poema clássico do Oliver Smith. O mal ronda a Terra, presa de desgraças crescentes, onde a riqueza acumula e vivem homens decadentes. Atualmente, as condições de existência nas sociedades contemporâneas geram de forma incontrolável vidas danificadas. O que Adorno escreveu no seu Minima Moralia entre 1944 e 1947, que aponta exatamente na direção deste dano aos humanos no pós-guerra, continua de pé como se só estivéssemos desdobrando as condições de uma desgraça ali anunciada. E o que vemos hoje sob este poder social totalitário, avassalador, que uberizou nossa lógica de viver, são biografias individuais se transformando num sistema individual e coletivo de cicatrizes, feridas que não se fecham e camadas de luto que terminam sem tempo de elaboração e superação. Moisés de Lemos Martins, que é um grande ensaísta e sociólogo português, assim começou um texto seu, que é num texto que ele intitulou de O Trágico na Modernidade.
um não sei quê de bárbaro, primitivo, sanguinário, enfim, de não racional, empesta-nos o ar. E sua presença incita-nos a refletir sobre o fato de uma coisa poder ser verdadeira sem que todavia seja boa, bela ou justa. José Saramago, que é um escritor que todo mundo conhece, também militante, contou que certa vez estava sozinho num restaurante em Lisboa quando pensou nos dilemas e cenários trágicos que se delineavam como futuro para a humanidade e colocou para si mesmo a pergunta: e se fôssemos todos cegos? Depois de algum tempo, concluiu para si mesmo: mas nós estamos todos cegos. E foi daí que veio, é bom que saibam, a inspiração que ele elaborou de um texto que é clássico dele, que se chama Ensaio sobre a Cegueira, onde todos são cegos, menos um personagem, que sofre exatamente porque consegue ver o que a realidade é e o que ela se desdobra como desgraça. E a pergunta que nós fazemos, que obviamente todos nós fazemos, porque nós vivemos essa inquietação, esse mal-estar na modernidade atual, é como nós podemos reduzir a nossa cegueira, como nós podemos aprender a pensar sem corrimão, que foi uma expressão que a Hannah Arendt usou, que é título de um livro dela em português, para qualificar o seu próprio modo de pensar, quando as diretrizes que são legadas pela tradição para orientar nosso pensamento já não dão conta do nosso tempo, já não dão conta do nosso pensamento. E a mesma Hannah Arendt, que elaborou esse pensamento sem corrimão, ela nos mostra que é possível fazer esse interrogar sobre a realidade e pensar num desdobramento para o futuro a partir de 3 posições. Primeiro, compreender a realidade, resistir àquilo que precisa ser resistido e, ao mesmo tempo, esperar. Compreender, resistir e esperar. É o que ela nos propõe como estratégia. Compreender significa admitir de saída que nenhuma voz é verdadeiramente silenciada, nenhuma vida consegue caminhar tão disfarçadamente que ninguém perceba seus passos, e que cada vida se apresenta aos outros como uma possibilidade de ser, de existir, de estar no mundo. Todas as vozes contam, todas as vozes merecem ser ouvidas. Compreender também não é explicar, porque a explicação busca as causas e a compreensão busca o sentido, que vamos construindo ao longo da vida na medida em que conseguimos nos reconciliar com o que fazemos ou com o que sofremos. Compreender é um modo especificamente humano de estar vivo. E é uma atividade sem fim, que nos permite conhecer a realidade em contínua mudança. Compreender assim nunca produz resultados definitivos, e estamos sempre sob tensão diante de uma realidade que se desdobra diante de nós, nos surpreende e nos assombra. Resistir é partir da reflexão feita por Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão morto num campo de concentração, extremamente conhecido entre nós. A editora Voz praticamente publicou todos os livros dele em português. E ele disse uma frase que é fundamental para nós nesse momento: o silêncio diante do mal é o mal. E o mal chega a nós através de projetos de homens e de sociedade, através de ideias e opiniões. É preciso respeitar todas as opiniões? Bom, chamo aqui Sócrates, num dos diálogos famosos dele, em que um dos discípulos perguntou exatamente isso a ele. Sócrates, precisamos respeitar todas as opiniões? Ele disse, não precisamos respeitar todas as opiniões. O que temos que respeitar é o direito da pessoa de opinar. Numa época como a nossa, onde se propõe um relativismo extremo como prova de flexibilidade e pensamento democrático, entre aspas, é preciso trazer Sócrates à cena e desmistificar a aceitação de opiniões que não se alicerçam em nada, mas que podem produzir efeitos trágicos. Resistir é, portanto, subscrever a afirmativa de Ernest Bloch. Pensar é ultrapassar. Pensar aqui como um diálogo silencioso e tenso que cada um deve aprender a travar primeiro consigo mesmo e depois com a sua comunidade de destino, com aqueles com quem convive e quer construir um futuro. E o objetivo principal desse pensar crítico e o seu maior desafio é o de fazer julgamentos morais.
entre o que merece ser pensado e o que não merece, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é belo e o que é monstruoso. Matar esse pensamento crítico, como propõem os neofascistas do nosso tempo, é matar o sentido de nossa existência, é matar a possibilidade de um futuro comum. Resistir é também aprender a praticar o que Marcuse, no seu texto Tolerância Repressiva, chamou de tolerância discriminatória, como parte de nossa luta. Devemos aprender a ser militantemente intolerantes e desobedientes às normas de conduta que toleram os que não nos toleram. E nossa intolerância deve ser máxima com os que rejeitam a igualdade de direitos de todos os homens, com os que dividem a sociedade entre os fortes, adaptados e acriticamente ajustados à sociedade, e aqueles que são chamados de fracos, a serem escravizados ou extintos. Devemos ser intolerantes também com os que pensam que podem tecer uma manhã sozinhos e que todos devem celebrar esta única manhã. Devemos ser intolerantes com os que defendem qualquer tipo de intolerância que apequene o ser humano, que o reifique e destrua como descartável. Por fim, seguindo ainda os conselhos de Hannah Arendt, devemos aprender a esperar, a ter esperança, que não se confunde com otimismo ou pessimismo, movidos que são por emoções circunstanciais. Esperança não é espera passiva. Ela envolve um agir, um esforço de compreensão e uma resistência que antecederam. Compreender para poder resistir, e resistir compreendendo que é necessário esperar, que implica a firmeza de saber que você está comprometido com uma posição moral e não vai se sentir abalado ao ser atacado. Por último, lembro o título de um conto de Delmore Schwartz, que é um título belíssimo, que dá uma noção do que nós devemos pensar. Nos sonhos começam as responsabilidades. O que me remete a uma fábula chinesa que deixarei para vocês pensarem. É uma fábula que fala do homem que sonhou com um dragão. Um homem sonhou com um dragão. No seu sonho, o dragão corria atrás dele numa estrada. E esse homem corria pela estrada desesperado, porque sabia que o dragão poderia alcançá-lo. E ele corre, e até que ele chega numa cidade, uma pequena vila, entra por uma rua, sai pela outra, entra pela outra, e o sonho dele se desdobra, e o dragão está sempre perto dele, até que ele finalmente entra numa rua sem saída, e tem um muro, e ele não consegue ir a lugar mais nenhum. E ele encosta no muro, e o dragão vai chegando perto dele, e o dragão, quando chega bem perto dele, olha nos olhos do homem, e o homem, sonhando com o dragão, pergunta ao dragão: e agora, você vai me matar? E o homem responde, e o dragão responde simplesmente para ele: eu ainda não sei, porque quem está sonhando é você.